Bom, primeiramente, fora Temer, ele não é um governante legítimo, ele não pode legitimamente defender que ele tenha o cargo que ele tem. Mas tem uma galera que defende, não, olha, para se legitimar essa coisa toda, a gente precisa ter uma eleição, ter um novo plebiscito, ter uma nova votação, porque através do voto popular democrático nós vamos decidir então quem é o governante correto, o projeto correto desse Brasil, o projeto de governança, é o que for. Eu quero mostrar para você que isso está errado. O voto não pode possivelmente legitimar um projeto. O voto não pode autorizar um governante, o voto não significa nada. Ele é um ritual totalmente desprovido de qualquer significado, é só que a gente acha que ele tem algum. E isso está explicado pelo Lysander Spooner, num livro dele chamado A Constituição de Nenhuma Autoridade, escrito em 1867. Ele faz 10 argumentos, e no caso aqui que eu cito a Constituição, ele fala Constituição, mas é intercambiável por Estado ou em grandes partes, em várias situações político, ou governante, ou projeto, etc. Ele fala, primeiro, o voto só pode criar um vínculo entre o eleitor e a Constituição, ou o Estado, ou o governante. Ele fala Constituição o tempo todo, mas o Estado, ou o governante, ou o projeto de governo. Só em quem votou. No Brasil, 65 milhões de pessoas não votam. Então, estas pessoas, nenhum governo pode ser legítimo para elas. Absolutamente não, porque elas não votam. Ok? Segundo, dos que podem votar, nem todo mundo vota. Okay? As taxas de abstenção no Brasil, embora o voto seja obrigatório, estão crescendo rapidamente. E ainda tem a galera que votou nulo ou branco, etc. O Lysander não levou isso em conta no livro dele, porque é um livro de 1867 nos Estados Unidos. Mas um monte de gente que pode votar não vota. Então, nenhum governo é legítimo em cima deles. Não pode se dizer, eles não concordaram com nada. Nenhum governo eleito pode ser legítimo em cima dessas pessoas. 3. E nem porque você vota quer dizer que o eleitor escolheu apoiar a Constituição, ou ele escolheu apoiar um projeto, ou ele escolheu apoiar um candidato. Muitas vezes, ele pode... Porque o voto de votar não pode ser considerado voluntário. Porque o contrato não é assim, olha, seguinte, ninguém vai governar você, tá? Mas, se você aparecer para votar, a pessoa que você votou vai governar você. Não, o acordo é o seguinte... Alguém vai governar você. Goste você ou não. Não tem escapatória desse fato. A questão é que você vai poder escolher quem. Então você não pode dizer que as pessoas que realmente votam estão fazendo isso porque elas querem ser governadas ou porque elas querem se submeter àquele projeto de governo, porque alguma coisa vai ser imposta de qualquer jeito. Quarto ponto. Como a taxação é impositiva, você é obrigado a pagar impostos, o que na verdade nada mais é do que roubo, ou seja, você é obrigado a pagar ou você vai ser atacado, violentado, multado, preso ou morto se você não fizer o pagamento, é um roubo. Como isso vai acontecer, você não pode dizer que as pessoas que votam para evitar impostos estão legitimando um projeto de governo, estão legitimando uma constituição, um governante ou o que for, porque você não pode roubar a propriedade de alguém, fazer uma votação para ver se ela quer de volta e depois falou, porque você votou, você aceitou o fato que eu roubei. Isso não tem lógica isso. Quinto ponto. Em quase todas as eleições, votos são dados para vários candidatos diferentes no mesmo cargo. Certo? Você tem candidatos diferentes à presidência. Então você não pode dizer que essas pessoas votaram a favor da Constituição, ou do governo, ou do Estado, ou de algum projeto, porque elas podem simplesmente ter votado para evitar o outro cara. Eu votei na ex porque eu não queria Dilma. Agora, se eu pudesse votar para ninguém, ou votar para fecha tudo, ou sei lá, votar no... no Harambe, eu tinha votado nele. Eu não votei por esse projeto, eu não votei por algum projeto. Mas isso é obrigatório. Então, esse voto que você dá, mesmo que seja a favor do projeto vencedor, não necessariamente significa que você é a favor dele. Sexto ponto. Muitos votos são dados para candidatos que não vão nunca ganhar. Sabe, tem gente que vota no PCO, tem gente que vota no maluco do PSTU. Então, esses votos não podem ser considerados necessariamente como um apoio à Constituição, um apoio ao Estado, ou apoio a um projeto, mas podem ser um voto de protesto ou um voto só para obstruir e fazer o negócio inteiro não funcionar. Okay? E como os votos são secretos, sétimo ponto, como os votos são secretos, você não tem como saber quem votou contra ou a favor de um projeto. Você só sabe o número. Então você não tem como saber quem votou a favor desse projeto, e muito menos por quê,
e quem votou a favor do outro. Ou seja, não existe uma prova sequer, nenhuma pessoa, nenhum eleitor pode provar que ele votou a favor de um projeto, ou votou a favor de um candidato. Ninguém pode oferecer uma prova disso. Você pode dizer, não, eu fiz, não, legal. Mas se você provar isso, pode até ser crime isso. Isso que é bizarro. E, oitavo, como não existe prova das intenções dos eleitores, você não pode saber por que eles estão votando ou o que eles realmente querem. Você só pode fazer conjecturas ao redor do que ele realmente queria fazer no negócio. Então, pode ser que muitas pessoas votam só para usar aquele projeto de governo, ou a Constituição, ou o Estado, ou aquele candidato, como uma arma contra um outro projeto, contra um outro candidato. Então não é que necessariamente eles apoiam a Constituição, ou eles apoiam aquele projeto, ou eles apoiariam esse sistema de lei ou esse sistema de Estado caso o outro lado ganhasse. Não quer dizer nada. Não quer dizer que eles apoiam o Estado ou apoiam a Constituição. Só quer dizer que talvez eles só estejam usando isso para atacar outra pessoa. Não, eu vou votar nesse candidato porque ele vai tirar dinheiro daquele cara e dá pra mim. Legal, gostei. Vai, todo o resto do projeto. Não quero saber, não tenho nada a ver. E o Pronatec, eu não sei, eu só quero dinheiro. Você não tem como saber isso que aconteceu. Então, logicamente, esse voto não pode ser entendido como um apoio necessariamente ao projeto proposto por um candidato ou à Constituição de maneira geral, como ele escreve no livro dele. 9. Nono argumento. Como todas as pessoas votam secretamente e elas não podem ser responsabilizadas, então, pelos atos dos seus eleitos, não se pode dizer que qualquer pessoa apoia a Constituição, ou apoia o Estado, ou apoia o governo, ou apoia aquele projeto mesmo. Ele usa, o Lysander Spooner, ele fica só na Constituição, mas você pode generalizar para algumas coisas nesses casos. Todo mundo votou secretamente, você não pode ser responsabilizado por aquilo que foi feito. Então, como pode-se dizer que aquilo que foi feito, que aquele projeto, que aquele candidato é legítimo? Não tem lógica. E décimo argumento. Como todo voto é secreto, então, o que acontece? Todo voto é secreto. Então, o governo, na verdade, na prática, é secretamente um bando de ladrões. Um bando de criminosos que querem roubar, que querem pegar o dinheiro das outras pessoas de um jeito ou de outro, seja isso de maneira lícita para a Constituição ou ilícita para a Constituição. E, portanto, o voto secreto só prova que existe entre nós, humanos, entre nós da sociedade, um secreto bando de ladrões que quer roubar dinheiro e que pode matar pessoas para conseguir isso. É só que alguns deles se dão ao trabalho de ir até o governo e fazer isso, e outros são menos preguiçosos e fazem isso pelas mãos deles. A existência desse bando de ladrões não necessariamente prova que você está em consentimento com a Constituição, ou com o Estado, ou com o governo, ou com o projeto de governo. Ok, então, resumidamente, votar não significa absolutamente nada. Não é um contrato, não pode possivelmente ser entendido como um contrato, porque é anônimo, é secreto, okay? Não quer dizer necessariamente que você aceitando as cláusulas daquilo que está sendo proposto, significa só que você apoia aquilo por alguma circunstância que você pode conjecturar, mas não. E de qualquer forma, alguma coisa vai ser feita. Então você nem sabe se aquilo é apoiado ou não. Não importa quantos votos um presidente teve, um governador, um prefeito, um deputado, não interessa. Absolutamente nenhum deles prova que ele pode legitimamente e coercitivamente, sob ameaça de violência, mandar na vida e na propriedade de todas as pessoas de um país. Você pode fazer uma eleição em que todos os eleitores registrados votam na Dilma, como acontece na Coreia do Norte todo ano. Você pode. Ainda tem todos os outros 65 milhões de eleitores que não votaram. E eles? Não existe argumento lógico para defender o poder do voto, ou o poder de um plebiscito, ou o poder da democracia. Porque, em última análise, o que um Estado faz, não existe outra ação que o Estado faça que não é necessariamente violenta. Todas elas são: me pague, me obedeça, siga as minhas regras, ou eu vou te ameaçar, bater, prender ou matar.
Não existe ação do Estado fora isso. E você não pode, você como indivíduo, não pode fazer isso. Você não tem essa autoridade. Você não tem autoridade de tomar a propriedade de outras pessoas, de tomar a vida de outras pessoas, de tomar controle da vida delas, de sequestrar elas, como é o alistamento. Você não tem essa autoridade. Você não tem esse poder. Se você não tem esse poder, como que você pode, via voto, transferir ele para outra pessoa? Como que você pode dar algo que você não tem? Como é que você poderia vender um carro que não é seu? O voto não significa nada. Ok, uma nova eleição não legitimaria a Dilma ou qualquer presidente eleito. O Temer não é um presidente legítimo, porque ele não pode possivelmente ser legitimado via voto, e nenhum presidente que existiu na história inteira da humanidade é legítimo. Todos eles são, de formas diferentes, com roupinhas diferentes, um bando de ladrões que está roubando a sua vida. Só entenda isso. Tchau, tchau.